Então tá. Nas outras aulas, então, a gente falou sobre, já iniciamos sobre os chakras, né? Falamos até o quarto chakra, que é o cardíaco, e agora a gente vai, que é o que faz a comunicação entre os chakras fisiológicos, né? E os chakras transpessoais, que fazem então, essa nossa comunicação, não só com o mundo espiritual, mas com o que a gente é em essência e tudo mais. Então, agora a gente vai falar do quinto chakra, que faz parte desses três últimos, transpessoais, né? O quinto chakra, então, ele fica aqui nessa região, ele é o laríngeo, ele é o chakra responsável pela comunicação, tá? Então, a maneira que a gente se expressa, a maneira que a gente verbaliza, como disse a Cris agora há pouco na oração, a maneira com que a gente comunica as nossas ideias e concretiza todos os nossos objetivos, né, os nossos projetos e tudo mais. Então, está muito ligado com esse chakra. Então, se a gente tem alguma dificuldade, algum desafio, né, nesse sentido, desafio na comunicação, desafio de não conseguir conversar. Eu era uma pessoa que não conseguia conversar e expor, né? Eu tinha muito problema para conversar e falar o que eu sentia de verdade e o que eu pensava, né? Então, tá muito ligado a esse chakra laríngeo. Às vezes até é comum, às vezes, a gente não falar o que sente, a gente não... Claro que a gente não tem que simplesmente deixar o instinto dominar a gente falar tudo que vem na mente e tudo mais, mas o trancar, ele causa muitos problemas de amidalite, muitos problemas, dores de garganta e essas coisas, né? Fora os problemas de tireoide, né? Porque a glândula que está relacionada a esse chakra é a tireoide, que secreta lá o T3, o T4, que faz então todo esse controle fisiológico do nosso corpo, tá ligado também à manutenção dos ossos, além de estar ligado com a laringe, traqueia e também as artérias, né? As carótidas. Então, todo esses doenças e acometimentos ligados a esses órgãos, eles estão diretamente ligados ao mau funcionamento desse chakra. E lembrando que o mau funcionamento nada mais é do que ele está a velocidade de giro ali dos chakras, ela tá tal qual que ele tá como se fosse congestionado, então não é muita energia e nenhuma consegue passar, ele está exacerbado no caso, ou o fluxo de energia está quase que inexistente. Então ele também não está girando de maneira contrária, levando aí o fluido vital para todos os outros, fluido vital, né, o fluido cósmico, né, Jorge? Para todos os outros chakras e fazendo a comunicação e manutenção de todas as glândulas ali do nosso corpo. Tá? A função fisiológica dele, então, está ligada diretamente à respiração. Eu não conheço muito disso, talvez a Cris ou o Jorge possam falar, mas a respiração é uma das nossas fontes, né, de troca. Claro que para a ciência troca simplesmente gasosa, né? Inspira oxigênio e a gente transforma em gás carbônico. Mas em questão energética também existe troca e renovação, né? O prana que chamam, né? No yoga eu não entendo muito disso. Se o Jorge ou a Cris quiserem falar alguma coisa sobre. Eu queria falar sobre, mas não sobre a respiração em si. Eu vou falar um pouquinho ali na glândula relacionada, que é a tireoide, e dentro da metafísica, ou seja, né,
os sintomas físicos relacionados ao pensamento e a comportamento. A tireoide, quem tem problemas na tireoide está muito ligado ao poder, ao controle, e aí vem a questão da fala, né? E então quem manifesta problemas na tireoide, seja hipertireoidismo, ou qualquer outra questão, está sempre ligado a esse perfil mais dominador, né? E é bem interessante porque pessoa mais rígida, arrogante, todos nós somos um pouco, mas quando chega a se manifestar fisicamente, é porque o quadro já está instalado, né? E é bem interessante quando a gente começa a fazer essa ligação com essas glândulas ou qualquer outra doença com o comportamento. E aí quando tu fala em a questão de se manifestar, de falar, a gente tem as questões do hipo e do hiper, né? Então, tipo, aquela pessoa que chega gritando e mandando em todo mundo, usando seu poder, né? Então, tá lá no hiper, e aquele que não Vixe, fala travou o nada, meu. que coitadinho, que tá ali se sentindo o injustiçado, mas que tem muita vontade de falar e aí tranca, né? A questão toda aí que está trabalhando no mesmo sentimento, que é o de arrogância, né? Então é muito interessante quando a gente começa a fazer essa percepção, de ter essa percepção de que tudo está ligado com o comportamento. E era isso. Agora, a questão da respiração, não saberia te dizer exatamente o que, né? Talvez o Jorge possa, mas respiração é movimento. Então, eu ouvi o Dr. Maurício falando, né? Que qual é a função no corpo humano que pode te levar à morte agora, né? Tipo, parou de respirar, tu morreu, né? Então, não tem essa troca, né? Esse movimento que a gente faz, que o coração bate, o ar entra, o ar sai, e a gente está ali, né? Rígido, não querendo que mude nada, e o corpo da gente ali, né? Se movimentando inteiro, e a gente ali, Nossa. As estável. células mesmo, né? A gente faz troca de Sim, células diariamente. sim. Aí a gente muda todos os dias e a gente quer ser o mesmo, né? Então, e ele fala numa das aulas assim que eu casei com a mulher há 30 anos atrás, a mulher não é mais a mesma. O cabelo é outro, tudo outro já. A pele trocou, não tem mais nada ali, É fisicamente verdade, falando, né? E é é bem isso, verdade. porque a gente é movimento. O corpo é movimento, a vida pede movimento e a gente é estagnado, né? Prisioneirozinho lá dos pensamentos. Mas é isso. É mesmo, é verdade, Cris. É muito legal esse exemplo. E quando estava lendo a aula antes de entrar aqui, né? Eu lembrei muito dos meus pais, porque eu tenho um exemplo dentro da minha casa, onde o meu pai tinha hipertireoidismo e a minha mãe hipotireoidismo, assim. Então, os dois com esse mesmo, como se fossem opostos, né? As duas pontas ali do pêndulo, um em cada extremidade, que se encontram para que justamente possam avançar nisso, né? Claro que infelizmente não ocorre, porque os dois acabam se chocando para continuar no mesmo lugar, assim, mas como é importante a gente estudar tudo isso, né, e poder fazer como se fosse uma regressão mesmo daqui da nossa linha do tempo, nós mesmos, né? Pegar como se a gente fosse um mapa e sair destrinchando assim, para que a gente possa alavancar na nossa jornada, né? Para que a gente pare de patinar, para que a gente pare de deslizar, né? Então, quando esse chakra está em desequilíbrio, que existe algum problema nos órgãos que eu citei acima, né? E como a gente já conversou nas outras aulas, quando está acontecendo o sintoma físico, é porque no espírito já está acontecendo isso há muito tempo, né? Então, o sintoma físico é para que a gente olhe, porque nós estamos aqui encarnados, né? A gente é muito material, estamos nesse mundo material com todos esses sentidos, então é assim que a vida conversa com a gente, através dos sentidos. Então, uma das maneiras que a vida tem de conversar com a gente é através do nosso corpo, para que a gente pare e olhe para a gente. Mas não só para a doença em si. Oi?
Ô, Tati, não, eu estou aqui me Oi. lembrando assim, ó, tipo, eu quando era mais nova, assim, até os meus 22, 23 anos, eu tinha muita amidalite, muita mesmo, assim, e casos, assim, bem graves, de ficar internada, tudo, quase fechava a garganta. E depois melhorou por conta, quer dizer, sei lá, eu estou aqui pensando assim, né, por que melhorou por conta? Eu não tinha conhecimento nenhum na época, assim, É, tenho muito a pouco gente hoje, não tem, por exemplo, uma mas, gripe, tem a gripe a vida inteira, entende? A gente tem, há doenças que são assim, né? Isso não quer dizer automaticamente que daí a amidalite cessou e tu não vai ter mais nenhum problema em laringe, traqueias e carótidas e tudo mais, mas entende? não quer dizer que o problema tenha se resolvido, até porque eu não tinha nem consciência que Não, esse problema não quer existia. dizer, não quer dizer que o problema tenha se resolvido. Ô, Helena, Isso não. só um Oi. minutinho. Agora eu lembrei de uma coisa. Tu não tem mais amidalite, mas tu tem entupimento de carótidas. Não Puxa, é? Olha aí, Helena. Ó. é É, não é? verdade, Aí, é, é assim. Aham. É. então, é, a gente Ela não, se deslocou um pouco. há É, doenças que elas não ficam, não perduram a vida toda. Tem doenças que são crônicas, sim, mas tem doenças que são pontuais, né? E a amidalite é uma delas. Eu lembro que no grupo dos jovens, os meninos e as meninas tinham muita amidalite, muita dor de garganta no começo, assim. E aí depois aquilo foi, a Clô tinha bastante, e depois aquilo foi melhorando com o tempo, né? A partir do momento que a gente foi aprendendo a olhar para isso, né? E, e como eu estava falando, quando isso acontece, é porque a gente já está agindo da mesma maneira, resolvendo as nossas situações, as nossas questões sempre da mesma maneira. Ou seja, para querer se prevalecer em cima do outro com uma conversa, ou seja, para se calar e não falar e não se expressar, falando desse chakra, né? Como a Cris falou, que são os dois espectros ali da arrogância, os dois polos, né? Os dois continuam sendo arrogantes. Então, quando existe um bloqueio, a pessoa sente dificuldade em expressar a sua opinião, não consegue passar a mensagem correta do que mentaliza, baixa criatividade e verbalização excessiva. Ô, Parece Tati, que eu tá acho falando de que mim ali. só te interromper um pouquinho, tu não vê a Hum, mão do Jorge levantada, né? Tu não consegue ver, né? não vejo, Ah, não então vejo. ele Desculpa, quer Jorge. falar. Aham, eu tenho que ficar Ai, em... desculpa, amigo. Nada. Que isso, está tão bom bate-papo. Eu só queria dar um adendo aí sobre a questão da amidalite. A Uhum. amidalite, além de tudo, ela é emoção contida, sabe, gente? Você tem muitas questões de infância que não foram resolvidas, principalmente com pai e mãe, algo desse tipo, e você fica com aquilo engasgado. E aí você tem acúmulo de energia que vira amidalite. E isso pode ser deslocado para outro lugar. Por exemplo, a gente conhece um pouco a Helena e ela pode ter deslocado isso para a rigidez, né? Para um rigor excessivo, para tentar ser perfeccionista dentro desse universo que não é perfeccionista. E aí ela desloca a energia para outro lugar. Não que ela tenha resolvido, né? Que é o que a gente menos faz é resolver as coisas nas causas. A gente fica trocando de efeito, só isso. E quanto à respiração, a respiração para nós ela é fundamental. Pouca gente sabe, mas 60% da nossa alimentação ela é fluídica, ela não é matéria sólida. Quando você fica sem respirar, você passa a absorver menos o prana, o maprana, né? Que é o fluido vital, inclusive dos vegetais, do verde, do mar, e etc, etc, e fora o que você produz, ou que o ambiente que você convive produz. Então, se você tem esse chakra congestionado, você está com um sério problema, até de adquirir alimento para o seu próprio corpo, alimento espiritual. Então, ele é fundamental. As pessoas que têm tireoide, por isso que elas engordam muito, elas começam a comer. Ou não, né? Emagrecem demais. Então, é uma questão realmente de observar. E essa é uma informação tão importante e interessante que ninguém fala sobre ela.
sobre alimentação do mundo espiritual, né? E acho que pouco de nós sabe que nós adquirimos mais alimentos respirando do que com os sólidos que a gente come. Eu não sabia. Com Era isso, nutrientes, amiga. né? Nossa, que É. legal, Eu não Jorge. sabia Muito legal também. mesmo. Eu também não sabia. Obrigada por compartilhar. Que bom. Eu não sabia. E uma questão muito legal que o Jorge levantou também, que a gente sempre precisa lembrar, é que as doenças elas estão aí para que todo esse acúmulo energético que a gente insiste em fazer, né? Todos esses impulsos que a gente lança sempre numa mesma direção, e nesse caso a contrária, ele não sobrecarregue o nosso psiquismo, né, Jorge? Então, acaba sendo jogado para o corpo físico, porque senão a gente não conseguiria, o nosso psiquismo ele não conseguiria aguentar, ele ficaria sobrecarregado, né? Então, as doenças elas acabam que são uma bênção mesmo, para que a gente possa olhar para o que está acontecendo, não só para a doença, né? Mas para os padrões repetitivos que estão impedindo a gente de evoluir, e que a gente possa olhar para eles, né? Saber que eles existem, olhar para eles e começar espontaneamente a agir de uma maneira diferente. Pode passar, Cris, por favor. Só vou fazer mais um comentário que eu estava aqui lembrando, Claro. que dentro dos florais, do estudo dos florais, né, ele fala do desequilíbrio da fala, ou seja, da manifestação, a pessoa que se expressa de uma forma excessiva, exagerada, ou também o outro ponto, o contrário disso, manifesta também problemas de maxilar. Sabe, essa problema de mandíbula, então tá tudo muito relacionado, né? Nossa, é muito. E então todas essas questões, por exemplo, voltando ali ao exemplo da Helena, essa rigidez, ela foi se manifestar talvez nesse entupimento da carótida, né? Porque vem com o tempo e vai, vamos dizer assim, se movimentando. Tu talvez deixe de ter uma amidalite constante, mas acaba pegando alguma outra parte, mas é sempre o corpo trazendo uma informação. E por isso que realmente é o que tu falou, a gente não é olhar para a doença em si, mas meio que mapear, né, o que significa. Porque talvez, porque também ouvi numa das palestras do professor Alírio, que chega a um determinado ponto que o organismo já tem uma deterioração, vamos dizer assim. Então, tu não consegue acabar com a doença, mas tu consegue, vamos dizer assim, estacionar. Então, não evolui mais, né? Então, por isso, ou se já está manifesto, às vezes tem cura, ou seja, o estrago não foi feito ainda de forma tão intensa, mas, na verdade, o que vai melhorar tudo isso é a mudança do padrão, né? Do padrão de pensamento. Isso. Só dando eu vi uma reportagem hoje, eu sei que os estudos da gente servem para a gente, né? Sim. Mas é interessante, eu estava vendo uma reportagem hoje de um rapaz chileno que veio passear, conhecer o norte, ali, o litoral do Paraná, e não sei se vocês viram o que aconteceu hoje, e ele teve uma úlcera, sabe? Uma úlcera hemorrágica, está internado, e fizeram toda aquela campanha para conseguir localizar os familiares dele, né? Eu penso, um jovem com um cachorro passeando no litoral paranaense, eu fico pensando, né, como é que um menino, acho que ele tem 22 anos, uma úlcera hemorrágica, tu viu? Uma úlcera hemorrágica. Mas é Joinville, né? É Joinville, ele está internado em Joinville. Sim, mas é que ele veio passear no litoral paranaense, né? No litoral paranaense, aí passou mal, em Matinhos, parece, se não me engano, no Rio Grande do Sul, sei. E aí eu sei que ele foi trazido para o hospital de Joinville. Mas assim, tu viu a foto dele, né, Carlinhos? Um guri novo, gente. Aí eu fico pensando, magrinho. O que tem, né? Coitado, né? Para chegar numa úlcera hemorrágica, sim, né, mas gente? esse teu exemplo traz uma reflexão muito interessante, porque, assim, primeiro, o sofrimento, ele não tem rosto, né? Então, Verdade. às vezes, uma pessoa com 22 anos que se desloca sozinho para um litoral e tal, tamanho sofrimento já não vem passando, talvez seja uma fuga, né? Querer sair da realidade que estava vivendo e tudo mais. Então, esses atendimentos de florais, eles têm sido uma coisa muito fantástica na minha vida, porque eu aprendi a olhar que, não, às vezes é bonito, né, é jovem e traz uma carga muito grande de sofrimento,
de muito tempo. Então, talvez esse seja um exemplo, né? Que essa úlcera veio estourar aqui, porque já vem uma mente transtornada, provavelmente cheia de problemas e de sofrimento, e acaba, né? Então, é bem isso, a gente começa a olhar além dos olhos, né? Além de um rosto, de um Da corpo, coisa, o fato em si, né? e o sofrimento, ele não tem idade, né? Tu pode pegar uma Verdade. criança, um adolescente, um jovem, e o sofrimento já está ali. Até porque a gente já sabe que já vem de outras, né? O subconsciente está ali Sim. repleto de informação. Milênios e milênios, né, Cris? Sim, com Cris, certeza. É. Oi, Cris, querido. Oi, querido. não, não precisa ser sofrimento nessa vida, pode ser de vidas passadas? Não, é que na Que veio. verdade, assim, tu traz uma matriz, Jorge, que eu gosto de falar matriz, né? Tu traz uma matriz, então tu traz tá impregnado. Então, quando a tua mala começa a abrir, ou seja, a partir do momento que tu começa ali na adolescência, que realmente tu vai observando a tua personalidade, os problemas surgem, né? Nossa, a gente vê problemas N, né? Então, tem pessoas que já vêm com problema de saúde, com problema de relacionamento familiar, com questões de obsessivas, a maioria com problemas não é problema, mas de mediunidade, manifestação mediúnica. Então, nossa, pode ser mil coisas, a gente não tem nem como saber o quê, mas que está tudo ligado, né? Olha a nossa aula de ontem. Existe um É. subconsciente que vem mandando informação para a gente o tempo inteiro. E esse subconsciente, ele é feito do quê? Das vidas passadas e dessa existência também. Só que por camadas, né? A gente vai ter camadas mais profundas e camadas mais próximas aí do consciente. E aí cada um vai lidando com essas informações da melhor maneira que pode, né? Uns com mais Essas informação, outros com matrizes, menos informação. que essas matrizes vêm com a gente, eu acho, quando a gente encarna, ela já vem, e aliás, a gente provavelmente encarna para resolver, né? Com Eu certeza. não, provavelmente ela já vem de outras vidas, né, Cris? Sim, Tá ali, sim, sim, tá a ali, gente já né? vem para cá para isso, né? Talvez para Claro, resgatar, para resolver, né? sim. Por isso, É tudo só isso tipo que a gente coisa. conversa, né? Da É. observação, de estar consciente, de observar os pensamentos e transformando isso tudo para que a gente realmente tenha uma evolução, né? Do contrário, é aquela velho ditado, chover no molhado. Mas é isso. É verdade. A aula é da Tati, né? E... Não, mas tá muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu adoro quando todo mundo É bom, né? É bom. participa e fala. Aham. Parece que fica mais leve, né? Mais gostoso de dar aula, assim. E ainda, Tati, já que eu estou falando muito, falar só mais um pouquinho. O chakra anterior que a gente tinha visto, o último chakra que a gente tinha visto na semana passada era o plexo, né? O cardíaco. Ah, o cardíaco, tá. E aí, contar uma experiênciazinha que eu tive com uma questão do reiki, que a pessoa estava manifestando ansiedade. Só para a gente, assim, dar um exemplo na prática do que realmente a gente vem estudando, né? E aí ele foi fazer o reiki e tal, e eu tenho um pêndulo, que é radiestesia, para quem não conhece, é um pêndulozinho de madeira que a gente consegue medir se o chakra está funcionando de forma adequada ou não. E aí o meu guri estava junto, o Leonardo, né? E aí chegou nesse chakra, o pêndulo disse, ó, tá ruim aí, né? Na hora ele disse assim, é claro, né? Ele tá com ansiedade. Achei uma graça. Sabe, a gente vai vendo assim que a gente vai vivendo e vai passando um pouco dessas informações e quem está do lado, né? Mas bem interessante, assim, todos os chakras estavam bem dentro do possível, assim, mas o da ansiedade, que está bem ainda em negrito aqui, estava girando anti-horário, ou seja, aquela energia que estava ali ou estava acumulada ou estava faltando energia, então ele estava me dizendo, estava me mandando essa informação, né? Que aquele chakra não estava funcionando de forma adequada. E isso é com tudo, né? Por isso a importância, depois dessa aula dos chakras da Tati, não sei se vai acabar hoje, ou na semana que vem, a gente vai falar do tratamento holístico, que é bem interessante também.
Prometo Ô, que Tati, agora... Nossa, muito legal esse exemplo, Cris. Eu adorei. Muito legal É porque mesmo. vendo na prática, né? É, Dia a é isso dia, que mesmo. realmente tudo isso aqui é fato, é verídico, por É mais que a gente verdade. não veja com os olhos, né? Funciona. Verdade. Tati, tu lembra que eu tinha te comentado que o... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Aquele Jacó lá, né? Citou no seminário dele que, que o Allan Kardec, eu acho que foi esse que dizia que o mais importante de todos os centros de força seria esse plexo solar, que ele dá um outro nome, né? Gastro, não sei das quantas, ela sabe? Gástrico. Sim, gástrico. Sim, e assim, ó, mas por que será que ele atribui como esse sendo o mais importante? Na Se verdade, é verdade também, eu não né? acho que ele seja o mais importante. Eu acho que todos têm a sua importância, né? E todos trabalham juntos, todos estão interligados. Mas eu acredito que para ser falado pelo Allan Kardec, eu acho que está muito ligado com a questão de recebimento e emanação de energia, né? Porque é através do plexo solar que tu recebe ali, que tu troca a tua energia com esse meio aqui que a gente vive, né? Então, eu acredito que seja por causa disso. E Fala, também Cris, tu tem ia falar? uma questão, sabe aquele livro Mãos de Luz, Helena, que tu está lendo? Eu acho que tem, assim, tem uma informação mais ou menos ali. É porque esse chakra, ele faz a ligação entre os de cima e os de baixo, né? Então, os três, o coronário, o frontal, o laríngeo, e o cardíaco, são os chakras mais ligados ao mundo espiritual. E o sacro, o nome foge Na aqui. verdade, é o cardíaco que faz essa ligação entre os três superiores e os três inferiores, né? Então É, minha informação está errada, estou equivocada, porque eu achei que era o cardíaco faz a ligação não, entre os não é. dois polos, né? O plexo também faz parte do nosso enraizamento aqui, nesse Ah, plano. então tá. Então eu achei que era o Uhum. do meio, que era esse. Então tá Por certo. isso que Tati, dizem para... Oi? eu nunca ouvi dizer que o Kardec tenha falado embora eu não estou dizendo que ele esteja errado, o Jacob Merli, Pois é, mas não eu sei. nunca ouvi dizer. Eu menos ainda também, porque eu nem sei quem é o Ô, Jacob Mel, Helena, será desculpa, que gente. não era o cardíaco que ele falou? É o plexo mesmo? Ele fala, ele dá outro nome, inclusive, mas ele fala dessa questão gástrica ali mesmo, sabe? Eu vou pegar o nome certinho, tá, gente? Até é bom Pode para a gente ser, tirar dúvida. pode ser que ele tenha falado isso, porque os três chakras, 1, 2 e 3, eles estão ligados muito ao corpo físico. Então, Sim, eles são importantes para a questão da doença, se você olhar do ponto de vista do corpo físico, né? sim. Mas como a Cris Sim. vai dar a próxima aula, vocês vão ver, o tratamento sempre é holístico. Gente, o perispírito, que é o corpo energético, e mais o corpo físico, eles não produzem nada se o espírito não der um impulso. Então, perispírito e corpo físico, eles são caixa de ressonância do espírito. Tanto que o que vocês precisam entender é assim, ó, a doença, ela é de um erro do passado. Você matou alguém. Essa força espiritual, ela é tão forte que ela cria uma ferida no perispírito, que a Cris batizou de matriz. Mas ela cria uma culpa na consciência. Então, a culpa na consciência, junto com a matriz perispiritual, causa doença. Por isso que você não pode, você até pode, o mundo faz isso, né? Tratar a doença sem tratar a causa, porque você volta numa outra encarnação e volta, e volta, e volta, quantas vezes for necessário. Até que você resolva a questão da matriz, porque isso aí é questão de justiça divina, é questão de lei de causa e efeito, e ela não vai ser modificada. Você precisa refazer o perispírito e tirar a culpa da consciência. Aí vocês vão começar a entender os processos porque eles se dão por expiação. Expiação é quando você vai passar por aquilo que você fez alguém sofrer. Porque se você não passar, a culpa ela não é reabsorvida. E a matriz perispiritual também não é refeita. O tecido perispiritual ele continua lesado.
Então você fala assim, porque arrastaram um menino de 4 anos como uma vez. É porque ele pediu, e depois foi dado a informação que ele pediu, porque ele tinha uma culpa, e a culpa não deixava ele andar. Então, o processo, ele não é só prova, ele é prova e expiação. A prova, ou a dor elimina o erro, mas só a expiação reabsorve a culpa. Por isso que todo mundo precisa prestar atenção nisso, que a doença ela é uma bênção de a gente refazer trajetórias estudando esse contexto. Seja ele físico, ou, como a Tati falou muito bem, a maleabilidade do perispírito. Quando você acumula muita energia, ele passa de amidalite para laringite, para otite, para não sei o quê, para não sei o quê, até que a uma hora você acumula tanta energia que vai para a neurose, depois vai para a psicose, vai para a esquizofrenia. Porque você não resolveu a questão. E para resolver, muitas vezes, precisa espiar. Você precisa passar por aquilo. No painéis da obsessão, você tem o Argos. Argos, ele apunhalou o rival dele pelas costas e ele nasceu com tuberculose. Não tem como, vai espiar. O que é necessário fazer é um estudo dessa doença, a partir dos seus conteúdos morais. Aí é que está a chave. E outro dia nós estávamos trocando WhatsApp, e a Cris, eu falei para ela, o terceiro milênio, não se engane, o homem vai caminhar nesse sentido, a medicina também, de que você vai estudar a si mesmo e você mesmo vai se curar. Não tem por onde. Você mesmo vai se curar. A Louise Hay fez isso. Em 1970, ela foi pioneira disso. Aquele outro americano lá, o Greg Baden, né, o Tati, ele também tinha que fazer cirurgia, ele resolveu não fazer e ele modificou o pensamento dele, refez os tecidos do perispírito, reabsorveu a culpa e pronto. E ele se curou e não foi operado. Ele é muito incrível, ele mostra ainda mostrou os vídeos e tudo mais assim disso, né? Ele é muito incrível, mas ele foi lá na causa raiz, né? Padrões de pensamentos que estavam causando tudo aquilo ali. É muito legal, é um trabalho muito legal. E que a gente pode fazer também. Jesus falava, né? Vamos pegar a questão, né, Tati, da Louise Hay. Louise Hay tinha um câncer vaginal. Ela foi estrupada quando menina pelo vizinho. E ela se sentiu culpada, mas isso é um pensamento dela, ela se sentiu culpada. Mas você acha que ela foi estrupada pelo vizinho por acaso? Não. Isso é um processo expiatório. Ela precisava expiar o que ela fez no passado. Tanto é que ela continuou repetindo, ela continuou sendo estuprada, né, pelo padrasto e tudo mais, assim. Isso. Agora, imagine o tamanho do problema que ela criou para ela no passado. Porque nós só precisamos passar por um pedacinho, e se a gente caminhar direitinho, a gente não precisa sofrer tudo, né, que a gente fez. Vamos dizer assim, você estrupou 200 pessoas. Você não precisa ser estrupada 200 vezes. Você pode ser uma vez só. Se seu comportamento mudar a partir daí, pronto, está resolvido o problema. Todas as outras 199 vezes, você vai reabsorver pelo amor, que foi o que a Louise Hay fez. Ela salvou um monte de vida, dando informação e aulas e livros, e de graça, e fez uma fundação. Então, ela reabsorveu todos os conteúdos negativos dela a partir do amor depois. E não mais da dor. Que é o grande X do problema. O problema é que Jesus e Deus quer que a gente reabsorva todos os nossos conteúdos negativos através do amor. Por isso que tem professor. Por exemplo, por que um cara nasce professor? É porque no passado ele fez algo tão ruim que a profissão dele é ele construir pessoas, educar pessoas. Por que o médico salva? Porque ele matou no passado.
Agora ele aprende pelo amor, a salva-vida. Aí ele vira orgulhoso, ele vira arrogante, ele cobra, só quer fazer cirurgia plástica, porque precisa ganhar dinheiro, etc., sair na mídia. Aí ele distorce todo o conteúdo e acabou, né? Aí vai voltar de novo, né? Aí eles têm que espiar. Tem que espiar mais uma vez. Então, os conteúdos são todos inteligentes. Eles não são ao acaso. Agora, a gente tem uma preguiça enorme de parar para pensar sobre essas coisas. E tem um distanciamento com esses conteúdos, né? De que você pode até estudar e saber, mas você fala, mas pensar muito nisso aqui, vou resolver o meu problema por causa disso aqui, não quero não. Então é mais fácil comprar um remédio, é mais fácil fazer. Mas no terceiro milênio agora, e para o quarto milênio, nós vamos resolver todas as nossas questões olhando para nós mesmos e para a lei de Deus. Não tem por onde. Você não vai tomar antibiótico para curar uma amidalite. Você vai resolver suas questões emocionais. Aí você cura a amidalite do mesmo jeito, na causa. E não mais os efeitos. Então, estudem vocês mesmos, estudem os seus conteúdos mentais, estudem por que as coisas estão acontecendo. Elas não são por acaso. É uma ressonância do espírito que está se cristalizando no corpo físico. E a Cris vai falar muito sobre isso depois. É isso? Não é isso? É isso, amigo. É isso mesmo. E interessante, Tati, desculpa, não, só interessante Não, assim, pode né, falar. que como a gente, aquelas duas posições que a lei traz, né, de construtor ou destruidor, e realmente não tem como ser outra coisa, ou a gente constrói ou a gente destrói. Então, essa questão que o Jorge deu ali, o exemplo do médico, né, que vem e aí ele quer cobrar e acaba se colocando numa posição de destruidor e lançando trajetórias e trazendo muito mais sofrimento, né? E por ignorância. E, nossa, e tu descobriu, eu acho esse negócio tão interessante que, para mim, realmente parece que eu descobri a pólvora, assim, sabe? Porque é fantástico, simplesmente, não tem outra explicação. Tu conseguir compreender esse sistema, né, essa lei, e a questão da dor de garganta, eu percebi, faz tempo que eu não tenho, mas quando me dá, eu logo tento fazer um link com alguma coisa que eu quis falar e não falei, ou com alguma coisa que me chateou. E é tão interessante porque fica tão claro o pensamento, não precisa nem materializar a coisa, é só um impulso, sabe aquele impulso de raiva ou de querer falar e aquilo pronto. No outro dia tu amanhece com amidalite. É incrível. E a gente encontra, né? Se a gente Encontra, pesquisar, encontra. sempre encontra. Uhum. Ô, É bem isso Tati, mesmo. só Oi. vou falar mais uma coisinha para não tomar conta da aula. Não, imagina. Veja, vamos pegar aqui o exemplo da crise da Tati. Não é? Por exemplo, esse trabalho que a Tati está fazendo aí agora. Parece nada, não é? Mas não é reabsorver os erros dela através do amor, dela dar o tempo dela, da inteligência dela ter estudado, dela estar aí e contribuindo para o nosso conhecimento. Não é uma reabsorção do mal através do ato de amor. A Cris, com todo esse trabalho, antes ela não ligava para nada dessas coisas. Agora está aí atendendo as pessoas, dando solução, passando conhecimento e instruindo todo mundo, e através dos seus, como é que chama lá, os produtos, né? Florais. Os florais. Os florais, e através do conhecimento que ela tem, né? Liberando as pessoas dos seus grilhões, não é reabsorver o mal através do amor, não é dizer para Deus assim, Deus, eu não quero pelo sofrimento, eu quero pelo amor, eu quero por esse caminho aqui. Não seria a mesma coisa estar dialogando com ele, falando isso? Quer fazer a gente chorar, Jorge? Jorge, eu vou aproveitar o gancho dessa tua fala e vou falar de algo que eu vivi nesse domingo. Fim de semana foi de lockdown, né? Então foi em casa completamente assim. Eu moro com uma amiga e ela foi fazer o lockdown lá com o namorado dela, né? Ficou na casa dele. Então domingo eu estava em casa, eu estava muito relaxada e me veio. É como se a vida
como se fosse um sussurro no meu ouvido, assim, de que, como se fosse a vida falando comigo. Mas para mim ficou muito claro que, enfim, né, sei lá, enfim, veio de fora, né? E a vida falava para mim assim, o que eu quero de ti é muito mais profundo. Tipo, mas ela falava de mim, mas como se fosse de nós, sabe? O que eu quero de vocês é muito mais profundo. E isso ficou ali comigo, assim, e é muito isso, porque a gente se deixa levar por padrões de pensamento que a gente tem como corretos, por emoções que a gente sente e que acha que o outro nunca tá bom, que as coisas nunca estão boas e que a gente está sempre certo, né? E que a gente é o bom e que o restante não nos satisfaz, não nos convém, enfim, o problema está fora, sendo que está muito dentro. Então, a sensação que me veio no momento foi que a gente fica tão hipnotizado e fica como se fosse uma nuvem aqui, assim, de todos esses pensamentos e emoções que a gente não conseguisse acessar o que é verdade. Então, foi muito rápido, foi questão de segundos, assim, que me veio todos esses pensamentos, sabe? Foi muito rápido, assim. E o sentimento, assim, eu estou explicando em palavras o que eu senti, né? O que me veio, assim, e é muito isso, assim, o que a vida quer da gente é muito mais profundo do que tudo isso de superfície que a gente consegue enxergar, né? Então, só depende da gente fazer esse trabalho e quanto mais rápido a gente se conhecer, se interessar por se conhecer e como o Jorge falou, querer se modificar pelo amor, mais apoiado pela vida a gente vai ser. Porque como o meu amigo Jorge já me ensinou também, toda vida vem da vida, né? Então, quando a gente tem um ato de amor, a gente é impulsionado. E se a gente não está sendo impulsionado, se a gente está sendo travado e barrado, seja por uma dor ou qualquer outra coisa que apareça, é porque a gente não está convergente com o que a vida quer para a gente, né? Que é muito mais profundo. Aí eu Por posso isso, aproveitar? pode. Posso? Claro. Então, eu vou aproveitar. Eu conversei com a Cris hoje sobre isso e com o Jorge ontem, se não me engano, hoje de manhã, já nem sei mais. Ó, meu cachorro começa a falar, meu cachorro começa a latir. Tem problemas. Mas, então, ontem, durante o seminário que eu estava assistindo do Alírio, né, que, aliás, muito bom, agradeço ao Jorge pela indicação, porque é um trabalho muito bom, mas me deu um start, na sexta aula, depois de todas, né, me deu um start ontem do tipo, o que Deus quer de mim, né, nessa vida, pelo menos nesse momento, é justamente que eu me transforme, que eu me conheça, né, que eu me enxergue como eu sou, que eu faça o famoso mergulho dentro de mim mesmo, né, e buscar as minhas feridas, buscar os meus defeitos, as minhas matrizes, digamos assim, né, tomar conhecimento dessas matrizes e iniciar a mudança. Então, isso ficou muito claro para mim ontem. Mas, por outro lado, não sei se consequência, eu não estou entendendo o motivo disso, mas hoje eu percebi que isso me deu uma certa tristeza, tristeza essa que eu não sei de onde está vindo. Uma coisa assim bem estranha, porque esse mergulho está me deixando triste. Não Quer sei falar a alguma razão. coisa, Jorge? Oi, eu quero sim. Helena, você precisa aprender a distinguir se a tristeza é tua ou não é, tá? Você tem uma mediunidade muito grande e você tem um aspecto, eu não sei se você escutou ali ele falar da questão do simulacro, que nós vamos conversar bastante quando começarmos a falar das doenças, que é um espírito se aproximar de você e dar uma combinação muito boa, fluídica, do seu perispírito com o dele. E ele fica ali com você, né? Às vezes ele fala, outro dia até estava falando com a Tati, com a Cris, tem muitas vezes que você fala que não é nem você que fala, e você nem sabe disso. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Não é assim, eu fiquei triste, estou triste. Helena, você, eu, todo mundo que está assistindo pode mudar o padrão vibratório a hora que quiser. Okay? E eu estou falando isso porque eu faço um teste de tudo. Antes de falar para vocês, eu já testei algumas vezes em mim mesmo.
Então, você pode acordar e você pode estar, estou tristinho aqui no momento. Pronto. Faz uma prece, se liga com o seu coração e pede a Jesus para te ajudar. E pede de novo. Mas sem palavras, sem falatórios, sem preces muito longas. É uma combinação de mente e coração se unindo ao reino de Deus que está dentro de nós. E a gente não confia nisso. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Você não precisa de um lugar. Se o reino de Deus está dentro de nós, toda a energia maravilhosa que a gente precisa já está dentro de nós. Que a gente não busca. Não é? Então, não é assim, eu me deu uma tristeza e pronto, eu aceito a tristeza e vou ficar triste. Aí eu pergunto para você, onde é que está a sua vontade? Qual é a sua vontade? Então, sua vontade é ficar triste. Me deu uma tristeza, eu vou questionar. Sou eu? Não é? É algum espírito que ficou perto de mim? Que pensamento é esse que eu estou tendo que está me deixando triste? Este pensamento está me induzindo a ficar triste. E triste eu não quero ficar. Então eu vou orar. Vou me conectar com o meu anjo da guarda, vou me conectar com Deus que está dentro de mim, e vou orar de novo. E vou fazer coisas durante o dia que me deixem alegres. Nenhum de nós precisa ser escravo daquilo que o pensamento ou que o fluido está dizendo para a gente ser. A mesma coisa, você faz uma coisa errada, você não precisa se culpar, você precisa aprender, como falei na aula ontem. Então, agora, se você aceita, não é, um processo e se compraz nele, essa palavra acho que foi a Cris que inventou também, aí você vai ficar sofrendo as consequências daquele pensamento e daquele fluido. E você precisa entender isso. Se você ficar triste, você trabalha num campo vibratório baixo. Se você trabalha num campo vibratório baixo, você vai ficar mais triste. Por lei de atração. E aí você encharca teu perispírito de fluidos ruins. Mas você pode mudar. Tudo que acontece com todos nós, todos os dias, em todos os minutos, tem um princípio inteligente. Vou repetir, hein? Tudo que acontece conosco todos os dias, em todos os milésimos de segundo, tem um princípio inteligente. Será que Deus não quer, Helena, que você aprenda a usar a sua vontade, aprenda a usar do processo de expansão da sua mente, buscando soluções dentro de você, dentro do teu conhecimento, dentro do teu consciente, dentro do teu coração? E por isso que você está passando por isso? Então, é isso que eu falo, é investigar, é perguntar, é tentar ver, é querer sair disso, é usar a vontade, usar a inteligência, usar pensamento positivo, usar conhecimento e se elevar o tempo todo. Se o teu pensamento estiver elevado, nenhuma tristeza pega em você. Se você baixar a guarda, pega. Então, não tinha precisa pensado realmente... nisso. Oi? Realmente engraçado. Eu não Não é tinha engraçado. pensado nessa possibilidade de estar. Mas Sabe não o é que eu estava. engraçado. É sério. Gente, não é? Não, o engraçado que eu me refiro, nossa, não é deboche absolutamente, me Não, eu desculpe. sei. Eu estou Mas é brincando com assim, você. ó, é bater até no que a Tinelli fala, né? A gente estuda tanto, sabe que existem os obsessores, sabe que a gente está rodeado de espíritos, a gente já sabe disso, a gente já tem esse conhecimento, né? E, no entanto, quando acontece, porque sabe a impressão que eu tinha? Uma coisa muito louca, assim, do tipo, é uma tristeza porque por estar descobrindo que eu não sou o que eu pensava que era. Entende? Tipo assim, eu achava que esse era o motivo da minha tristeza. E olhar, ontem eu já falei na aula de ontem, começar a enxergar todas as matrizes, vamos usar né, a invenção da crise aí, começar a enxergar tudo que há para ser modificado, né, tudo que tem dentro da gente, que a gente realmente tem a preguiça, tem a ignorância, o trabalho, tu começa a pensar em todo o trabalho que vai dar, porque realmente é uma grande jornada, né?
E eu achei assim que a tristeza era disso aí, mas não tinha pensado nessa questão de Você quer ver outra coisa, Helena? Você está conosco há 2 anos ou mais, né? fazer 3 já, né? 3. Desde o primeiro dia eu falo para você, todos os seus pensamentos é o que você não deve fazer. Pois então, Então, é engraçado. Mas que bom. engraçado. Obrigada. Ontem na Obrigada. aula, eu expliquei, ontem na aula e na semana passada eu expliquei, até o Carlinhos falou um pouco. Tudo que tua mente percebe, ela percebe com o seu conteúdo mental. O meu Ok? subconsciente, né? Você é uma Eu, negadora, assim como é, eu, né? Eu Você também. pensa negativo. Ok? Então, a sua percepção da coisa, ela nunca vai ser positiva. é verdade. Então, a sua percepção não serve. Ela está te enganando. Aí eu expliquei, você precisa ter uma percepção do que é real. Então, você precisa começar a questionar. Isso é o que eu estou vendo. O que eu estou vendo é do meu conteúdo mental, que não é bom. Eu sou negadora, eu sou arrogante, eu sou não sei o quê, sei lá Orgulhosa, o quê. orgulhosa, vaidosa. Vamos lá, me Né? Eu me ajude. entristeço, eu me magoo com muita facilidade, sei Rígida. lá, sei lá, sei lá. Ok. Então, Rígida. você sabe. Como que eu Minha esqueci, né? percepção vai vir daí. Vai vir daí. Porque você não tem outro conteúdo. Ela é falsa. Sim, Aí você tudo vai se mentira. perguntar qual é a percepção de Deus neste momento. O que, que eu não estou vendo? Ok? Se meu pensamento está dizendo que eu tenho que ficar triste porque eu não sou o que eu sou, mas o que eu sou realmente não vai me deixar feliz? Olha como a coisa é tão simples, que perguntas simples resolve questões que a gente fica no sofrimento, às vezes semanas, meses, ali corroendo por dentro com um pensamento que ele é indução magnética, está na cara que ele é uma indução magnética, né? O espírito colocou um petardo fluídico negativo em você e um pensamento para você acreditar nele, e você foi para a monoideia e se fechou nela. E a gente está estudando isso há bastante tempo também. Também, verdade. Né? Quantas vezes eu falo, não contrai a mente, não contrai a mente, não feche a mente num pensamento, não se coloque só num pensamento, pergunte, questione, tá. Então, mas é assim, não tem nada errado, Helena. Tudo é fase. Você vai começar a trabalhar diferente a partir dessas pequenas provas, dessas pequenas situações que a gente precisa conversar. Daí para frente, na próxima vez, agora você vai ter outra perspectiva que você não tinha. O erro, ele nos conduz ao acerto, não tem nada de ruim nele. Okay? A Verdade. gente E é que que faz as aquela coisas ruins. verdade vai abrir para uma nova perspectiva que não vai ser a verdade, mas que vai ser uma nova perspectiva e depois vai abrir para nova, vai abrir para nova. A gente precisa ter a humildade de saber que a gente não sabe, né? Sim. Mas que a gente E eu que a queria gente vai aprender. acrescentar um elemento aí na questão da Helena, da conversa que a gente teve hoje à tarde, que lembra, Helena, que tu falou para mim no áudio assim, eu achava que eu tinha uma missão muito grande, lembra? Sim, eu tinha Então, essa aí sensação, vamos olha, pegar ainda. toda a fala do Jorge e colocar mais esse elemento. Tu tinhas uma ideia de que tu tinhas uma missão muito grande, né? E aí tu viu que não, que o que tu precisa, o que Deus queria de ti era que tu te conhecesse, que tu te melhorasse, né? E Sim, isso te é. trouxe o quê? Mexeu com o quê? Vamos pensar junto, com a tua O meu arrogância? ego, né? Com a minha Né? arrogância, meu ego, Isso. E aí ah, tu tem lá o teu plugzinho que aí vem a indução. E eles ligam lá no teu plugzinho e te induzem à tristeza, porque tu deixou esse plugzinho ligado, né? Aberto, vamos dizer assim. E ali é onde conecta, é onde tu recebe a indução e é onde tu fica triste. Mas porque tu estavas com uma expectativa de que, né, eu aqui, né? Tem uma grande missão e não. E tu percebeu que não. E isso te abriu essa porta para essa tristeza chegar. E que, na verdade, é uma indução, sim. Mas só para acrescentar mais esse elemento, porque a gente tinha conversado sobre isso, né? eu aceitei a sugestão e embarquei, né? É isso E aí. colapsei. Isso Mas está aí. tudo certo, como o Jorge Tá? falou, né? É tudo Vamos para experiência. frente. Verdade. É É, verdade.
Verdade. Vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Faltam só mais 2, aí a gente termina e 2 chakras que eu falo, né? A gente termina e volta pro bate-papo. Então, o sexto chakra é o frontal, fica aqui entre as duas sobrancelhas, né? Que ele é conhecido também como terceiro olho. Então, ele é conhecido por que ele que controla todos os outros chakras, porque como a gente já conversou em aulas anteriores, a glândula que está relacionada a ele é a hipófise. E a hipófise é como se ela fosse a glândula mestra do nosso corpo. É ela que controla todas as outras glândulas do nosso corpo. Ou seja, se todas as outras não estão funcionando, se ela não funciona bem, automaticamente o funcionamento das outras também não vai bem. E o contrário também é verdadeiro, né? Se alguma das outras glândulas não está funcionando bem, isso vai influenciar diretamente na minha hipófise. Não é a pituitária, tá? Também. Uhum. Pituitária, isso. Uhum. E ali está a pituitária, mas como eu trouxe hipófise nos... Mas é a mesma? Com dois nomes? Isso, sim. Uhum. Pituitária e hipófise é a mesma. Tá. É a mesma. E é que eu acabei não lendo ali o slide, eu vou chegar ali para ler. Então, o bom funcionamento de todas as outras glândulas depende dela. E como a gente sabe que todos os chakras eles estão interligados e ele é o que controla todos os outros, a gente sabe que o mau funcionamento dos outros chakras também vai influenciar nesse chakra, né? Tá tudo interligado. Então, ele controla todos os outros chakras, é dele que saem todos os comandos para o corpo todo. Também cuida do lobo frontal, que é aqui, que representa a nossa porção lógica, nossos ideais, raciocínios e pensamentos. Nossa capacidade de aprendizagem, observação e intuição. Então, ele está localizado aqui no meio da testa. A cor predominante, quando está funcionando ali, é o azul, um azul mais anil, assim, ali ele trouxe índico, né? A glândula... Ai, gente, tem alguém me ligando. Peraí. A glândula, então, que ele está relacionada, ali está como pituitária, mas lembrando que é a hipófise, tá, gente? É a mesma coisa. Então, os órgãos relacionados é o córtex cerebral, que fica aqui atrás, ouvidos, olhos e mesencéfalo. Função fisiológica, então, o sistema nervoso e o raciocínio. Então, ele está em desequilíbrio quando, né? A pessoa sente preocupação, desorientação, falta de objetividade, falta de senso da realidade, dificuldade em concentrar, falta de foco, pensamentos acelerados, ideias que se acumulam e não são colocadas em prática, desorganização. Fisicamente, a pessoa pode sofrer com sinusite, que é a somatização dessa congestão mental, olha só, dor de cabeça e enxaqueca. Eu acho que eu passei por todos na minha vida. Então, pense uma pessoa com um frontal aqui completamente entupido, assim, eu acho que não conseguia passar nada ali. De tanto que eu exacerbava por meio dos meus pensamentos, assim, né, pensamentos mega, ultra acelerados. Então, a importância e tamanho das informações, né, que traz esse chakra, assim, porque basicamente é a nossa capacidade de raciocinar aqui, nesse mundo que a gente vive, né? Então, basicamente, tudo que a gente tem de pensamentos e comportamentos repetitivos influencia diretamente no funcionamento do nosso terceiro olho. E por isso que a gente não consegue fazer essa comunicação aí com o mundo, com a nossa intuição, na verdade. Por isso que a gente não consegue ouvir, porque a gente está tão envolvido nesse ruído mental, nesse barulho de tudo isso que eu falei aqui, que a gente não consegue dar vazão para a nossa
intuição para que ela possa conversar com a gente, né? E chega uma hora até que não conversa mais, porque não tem mais como. Esse fluxo está fechado, é como se a gente criasse barreiras e esse canal ficasse fechado, né? Então, mais uma vez, eu acho que todos os slides eu vou falar da importância da gente fazer o caminho de volta, porque é até engraçado, o, o meu namorado falou para mim esses dias, tu é muito confusa. E eu comecei a rir, porque tudo eu questiono, assim, sabe? Qualquer coisa, assim, tipo, às vezes até demora a dar uma resposta para ele e ele fica ali agoniado e querendo, eu falo, não quero te dar, não quero te responder agora com esse conteúdo mental que eu tô e com essa quantidade de sentimentos que tem aqui dentro de mim e tal. E espero passar e procuro entender, assim, sabe? Claro que o meu entendimento ainda é muito de superfície, mas esse trabalho ele precisa ser feito, né? Em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos campos da nossa vida também, para que a gente possa experimentar, para que a gente possa utilizar como ferramenta, usar essa ferramenta e tirar o melhor da gente em todas essas situações, né? Eu tô aqui falando, esqueci de perguntar, alguém quer falar alguma coisa? Ô, Tati, não, Hum, estava lendo aqui, né, a preocupação, o bloqueio, né? Preocupação, desorientação, falta de objetividade. Tudo isso aí são características de quem não confia em Deus, né? também. Justamente falta essa conexão com esse mundo espiritual, né? Essa coisa de que a gente tem que resolver tudo, a gente tem que, né? Como se nós fôssemos responsáveis por tudo. Justamente essa, eu li assim, né? É uma interpretação, é a falta realmente de confiança na vida, de confiança em Deus, né? De se É, deixar levar, né? De seguir o é, fluxo, deixa. Então assim, de querer controlar tudo, né? Porque aí esse é. pensamento acelerado, porque isso aí, nossa, quem não tem, né? Eu sou campeã, né? Porque, nossa Nossa, senhora, nem fala. E o é, tamanho da importância, né? Porque se a gente. É muito importante. Esse frontal mesmo. O frontal, eu acho que o coronário, assim, claro que todos têm a sua importância, mas isso é muito sério, gente. A gente precisa prestar muita atenção nisso. Porque daqui para uma doença mental é um pulo se a gente não prestar atenção e se a gente não frear. Né? Porque começa, pode ver, a gente vai fazer a comparação agora do terceiro olho, aí depois ali para o coronário, está muito ligado com as nossas questões de ansiedade, de depressão, né? Está muito ligado a todas essas doenças psicossomáticas. Então isso é muito sério, gente, é muito sério mesmo, a gente precisa prestar muita atenção. Tati, É... dá licença um Oi, pouquinho, Cris, a Cris claro. quer falar. A Cris Ah, Tessarolo. sim. Ah, tá. Fala aí para nós, Cris. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, gente, eu queria dizer que essa aula parece que é tudo que eu já tive, que eu tenho de vez em quando, que parece que encaixa tudo para mim, sabe? E a fala da. Ixi, fugiu o nome dela agora. Helena? Da Helena. A fala da Helena, ela me vem muito à cabeça agora, sabe? Porque essa questão da fé, né? O mais importante que é você ter fé e cultivar essa fé. Eu, eu tenho me botado à prova, né? E tenho reparado assim que é muito fácil, né? A gente estar numa condição tranquila e de vida, e, enfim, em vários aspectos da tua vida e falar que tu confia em Deus, né? Mas na hora do desespero é que a gente vê que a gente tem que realmente confiar e que as coisas se ajeitam e, enfim, que tem um rumo e um porquê de estar passando por as coisas que se passa. E o curso tem me ajudado muito a me questionar sobre isso, sabe? Tipo, o motivo da minha fé, dos meus atos, dos meus pensamentos diários, pra, que é uma constante, né? Isso não vai ser, que nem eu já escutei aqui várias vezes, que calma, que não é da noite para o dia,
uma longa estrada. Então, eu vejo que eu, assim, talvez nem engatinhando esteja ainda, né? Mas posso estar dizendo que eu estou quebrando a casquinha do ovo. E acho que é isso. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso? É como se a gente tivesse afogado e viesse aquele respiro, assim, né? Esse é só o impulso, porque a partir do momento que tu começa a dirigir a tua trajetória para esse sentido, tu é impulsionado. Como eu falei antes, Deus atrai a gente o tempo inteiro por amor, né? Então, a partir do momento que tu escolhe isso para ti, a vida só vai querer te impulsionar. Por outro lado, como tu falou bem, e a Helena falou também, a vida nada mais quer do que a gente confie nela. E a gente não confia, a gente é muito controlador, a gente quer ali que tudo saia da maneira que a gente planejou ou que a gente, enfim, idealizou, porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente. E a gente não sabe. É a vida quem sabe o que é melhor para a gente. Então, vê se, como a Helena falou ali, né? Tudo isso me lembra muito a falta de fé, a pessoa que está com falta de fé. E é claro, a gente cria barreiras com toda essa nuvem de pensamentos e atitudes e emoções e sentimentos. A gente cria uma barreira e se afasta de Deus e se afasta do que a gente é. Então, a gente só pode receber isso de volta, né? E aí vem aquilo que eu Verdade. sempre falo. Como é que eu vou... Tá, mas como é que eu vou sair disso se esse é o meu conteúdo mental? Eu enxergo a vida dessa forma. Para mim, a vida é isso. Mas não é. Foram todos esses pensamentos e essas emoções que colocaram a gente onde a gente está hoje, então a gente não vai resolver com esse mesmo pensamento, né? Então, por isso é tão importante começar a questionar tudo, tudo. Tudo que for, que a gente sentir que for, que a gente sabe, a gente tem inteligência para isso, tudo que for contrário ao amor, tudo. Eu mesmo, eu falo pro meu namorado que eu tenho Lúcifer dentro de mim, né? Que ele vem, vem aquele sentimento que chega a ser quente, assim. Aí eu paro e percebo, sabe? Poxa, aí eu descubro mais uma situação que eu resolvo sempre da mesma forma, eu nem sabia. Sabe E, uma e para mim coisa, era. Tati? Ah, Desculpa te cortar. pode falar. Não, uma coisa assim para mim que eu venho pensando, né? Até eu estava conversando com uma amiga que era espírita, né? Porque é muito difícil para mim, assim, eu sair na rua e ver injustiça, sabe? Ou assim, às vezes até ligar a TV, vai, né? Mas a TV tem muita manipulação, enfim, os jornais tem, né? Mas assim, o próximo que está próximo de mim, vamos supor que, né? Eu vejo uma pessoa, uma criança na rua pedindo esmola, isso me afeta muito, sabe? E eu procuro entender qual o grau de injustiça da providência divina, né? Me corrija se eu estiver errada, né? Mas, Não entendi essa tua fala. Como Eu assim? não, porque, entendi. tipo Ô, assim, Tati, depois você me deixa responder? Claro. Porque, porque, tipo assim, ó, deixa eu só concluir, então. Por exemplo, quando eu saio na rua, eu vejo uma criança, eu vejo um idoso, eu vejo qualquer ser humano em condição desfavorável, mínima, humana, diferente da Sim, minha, e eu vejo assim, por que tanta desigualdade nesse mundo? Eu me pergunto, sabe? entendi. E eu estava Uhum, uhum. conversando com Agora eu essa minha entendi. amiga que é espírita, e ela falou assim, ela falou um exemplo que eu tentei compreender, ficou um pouco mais claro, que é tipo assim, ó, as pessoas vão para a escola, né? As crianças vão para a escola. Daí ela passa no primeiro ano, passa no segundo ano, no terceiro, no quarto ela reprova. Daí no quarto ela reprova, daí ela volta e faz o quarto de novo. E daí ela reprova e faz o quarto de novo. Daí ela reprova e faz o quarto de novo. Como se fosse assim, entendeu? Uhum, Eu não sei uhum. se eu estou certa nesse pensamento, se você pudesse me ajudar, assim, porque eu fico muito incompreendida com a providência divina de tanta injustiça. Quer responder, Helena? Tu falou?
Sim, é porque eu gostei muito, sabe, o Tati, né, Tessarola? Não, é Cris. Cris, né? É a É a Cris, a Cris, irmã da Tati. é a Cris, é a irmã da Tati. Mas, ô Cris, eu passei, assim, muito e muito tempo, eu tinha revolta, sabe? É assim, ó, eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, mas eu perdi um sobrinho com 5 meses de idade, com leucemia, dentro do hospital infantil. Foi até o que me causou a depressão profunda com 19 anos de idade, sabe? Porque eu justamente, sabe, eu pensava, gente, cadê Deus? Que injustiça é essa? O quê, sabe? E eu passei muito tempo da minha vida assim, e recentemente, uma coisa assim bem recente, eu comecei a ter uma percepção um pouco diferente com base naquilo que o Jorge sempre fala. Não existe injustiça, né? Então, assim, todas as pessoas passam pelo que precisam passar. E então, a gente tem que ter o quê? Misericórdia, tem que rezar para que aquela pessoa supere aquela dificuldade, mas assim, ó, não dá para culpar Deus, porque sabe, é justamente a justiça divina que tá em ação. Essa é a forma como eu penso hoje. Não sei se está certa, mas é a forma como eu penso hoje, sabe? E uma outra coisa, Cris, que eu queria te falar é assim, ó, a gente passa por aquilo que a gente precisa passar, né? Eu também me dei conta, assim, um start, assim, bem recentemente, que digamos assim, o meu maior sofrimento, o maior mal que eu faço para mim mesmo é a minha irritação. Tem coisas absurdas que me irritam, coisas assim insignificantes que elas conseguem me tirar do sério, né? E eu comecei a trabalhar isso. Isso me dá dor de estômago, isso me dá dor de cabeça. Então, assim, é um ciclo, né? E aí eu percebi. E aí o que aconteceu? Agora eu tô com meus netos em casa, porque minha filha começou a trabalhar, então assim, é um menino de 8 e um de 4, que brigam, eles me tiram do sério. Mas, mas veja bem, assim, são as duas criaturas que eu mais amo nessa vida. E aí eu comecei a pensar, nossa, se a irritação tá vindo daí, é porque, sabe, tipo assim, como é que eu vou aprender a controlar a minha irritação se eu não passar por situações que me irritam? Então, tu não tem como aprender uma coisa sem passar por ela, sem estar vivenciando ela. Entende? Então, assim, ó, são duas coisas até que eu queria colocar, sabe, ô Cris, que a gente passa por aquilo que a gente precisa passar. Então, assim, eu tô lá numa situação, e, nossa, como tu falou, eu concordo plenamente contigo, é muito fácil a gente confiar em Deus, eu confio plenamente em Deus. Quando a tua vida tá um mar de rosas. Agora, cai numa desgraça, cai uma coisa bem ruim na tua vida. Aí tu bota, aí, mas por quê? Porque é nessa hora que a gente tem que aprender a confiar em Deus. É na hora do desespero, é na hora do sofrimento que a gente tem que lembrar de Deus, que a gente tem que confiar. Porque assim, ó, senão a gente não vai aprender, entende? Não sei se falei demais, mas era isso que eu queria ter falado. Obrigada. Eu O queria... Jorge, o Jorge até, só vou falar rapidinho, daí tu fala, Cris. O Jorge até já tinha respondido essa questão quando ele falou ali, quando ele deu o exemplo da criança arrastada, de 4 anos arrastada no carro, né? O Jorge, ele tinha dado Sim, a fala isso resposta agora. disso, não existe acaso, não existe injustiça, o que existe é expiação, né? Muito provavelmente essas pessoas já estiveram nesse lugar de provocar injustiças e agora estão retornando, inclusive nós, né, Tati? Cris, tu e todo mundo aqui, quando a gente vê uma situação dessa, às vezes toca a gente, porque a gente também já esteve naquele lugar e já teve nesse lugar de provocar isso nos outros. Então, Deus é justo e bom. Não existe injustiça. E não existe acaso. O que existe é reparação de trajetórias incorretas, né? Que a gente lançou, enfim, em vidas passadas, em momentos passados, né? Então, com certeza absoluta, a injustiça não existe. Até porque a gente vive num mundo que ele é dualístico, né? Para todo mal que existe, existe um bem também. Então, essas coisas fazem parte desse equilíbrio, desse mundo que a gente vive. Cris e Jorge. A Cris quer falar, o Jorge quer falar também. Só para eu ver aqui se a gente vai terminar a aula Eu hoje, quero falar. porque falta um chakra, então eu Mas deixo o para a semana que vem. Jorge quer Por que você está falar. preocupada que a aula acabe? Pode falar, Cris, depois eu Não, quero não falar estou também. preocupada, não estou preocupada. Não, eu É quero só para eu falar. saber mesmo. Eu quero falar primeiro essa questão que a Cris levantou agora, né? Da gente ver as pessoas em sofrimento e levantar uma questão para todos nós, porque nós temos uma visão muito física de tudo, materialista, né? Então, para nós estar em sofrimento, e eu concordo, e eu também
me dói isso, né? É alguém que não tem uma casa, que dorme na rua, que come a comida que os outros dão. Só que eu acho que a gente precisa começar a olhar o sofrimento de um outro ângulo, né? Porque o sofrimento, às vezes, ele é muito maior dentro das casas, dentro das famílias, o sofrimento que cada criatura vive, mesmo tendo o básico, tendo o material, é às vezes muito maior do que um sofrimento de alguém que a gente não sabe que tipo de espírito é aquele que está ali, né? Quantas pessoas que vêm numa encarnação aí de sofrimento para se libertar, para, sabe? Não, vou cumprir mais essa e são seres extremamente espiritualizados e que eu sei que tem o outro lado, né? Que foi isso que a Cris quis colocar. Mas para a gente realmente começar a olhar tudo isso sem muita emoção. Lembra da aula da personalidade, o quadrinho lá do evoluído e do involuído? O evoluído, ele olha para a situação, trabalha com a inteligência e entende o porquê daquilo. E a emoção, ele usa muito pouco. Por quê? Porque a emoção é muito do involuído. Ou seja, meu instinto, eu choro, eu tenho pena de tudo, ok, a gente precisa ter compaixão. Mas precisa haver um equilíbrio, né? Porque senão a gente acaba sofrendo. E é um sofrimento que a gente pode, não que a gente não vá ajudar, né? Vai doar, vai fazer tudo o que é necessário, mas precisa usar de inteligência cada vez que a gente vê essas situações e não olhar a situação restrita. Tá ali agora. Não, é um filho de Deus como qualquer outro, como todos nós, que já encarnou várias vezes e que está ali por N motivos, que nós não sabemos qual é. Então, olhar esse lado espiritual também, né? Não só ali a coisa física. É isso, agora deixar o Jorge falar. Quando nós voltar para o chakra, eu também queria falar um pouquinho ali. Não, tá ótimo. E Fala, tem que Jorge. lembrar, pessoal, dentro desse contexto aí que a Cris colocou, que nós vivemos no planeta de expiação e provas. O nosso planeta ele é considerado uma prisão. Ele é considerado o favelão do universo, tá? Onde as pessoas vêm aqui para sofrer. É o Bangu 2, nem sei se existe É, o Bangu, o professor Maurício que dizia, né? é, Carandiru. Carandiru, aqui é o carandiruzão mesmo. Então, tanto que o Evangelho diz, né? Não tem felicidade real aqui, tem felicidade ilusória. Casei, daqui a pouco já está separando, comprei um carro, daqui a pouco já não gosto mais do carro, né? O cara é meu amigo, mas quando faz uma coisa que eu não gosto, já é meu inimigo. Então, é isso. Nós somos o banguzão do universo mesmo. Mas eu queria tocar em outro ponto, eu queria voltar a falar do chakra, né? Eu queria falar desse chakra porque ele é muito importante. Ele tem ali, ó, falta de senso da realidade. Esse chakra, o terceiro olho, é como nós deveríamos perceber a vida, perceber com fator realidade, lei de Deus, ok? Por que eu tenho sofrimento no mundo? O sofrimento no mundo tem, aí você tem a visão real, baseada na lei, e não na nossa percepção, como eu coloquei antes. Nós vivemos aqui, gente, tem 3 chakras superiores, 3 chakras inferiores. O que prepondera na gente é os chakras inferiores. E aí é que está nosso problema. E se vocês olharem a aula que foi dada ontem, Personalidade Humana, vocês percebem que o que prepondera na gente é os instintos. Não é a razão. Por isso que ele diz assim, ó, a razão não usa, completa desorientação, falta de pensamento, falta de discernimento, falta disso, falta daquilo. Nós não temos nenhuma dessas coisas, porque nós vivemos os instintos. Então, você tem um movimento, como foi explicado na aula de ontem, que é um movimento entre o superconsciente, o futuro, o consciente, que é o presente, e o subconsciente, que é o passado. A informação do subconsciente chega até você. Consciente, você se torna consciente dela e você vai para o superconsciente e pega a posição do futuro. Aí nós precisamos do terceiro olho, que a gente não tem. Por quê? Quando o instinto chega, por automatismo, né, por inércia, ele já domina, eu já fiz a besteira.
E aí eu tenho aceleração de pensamento, ideias que se acumulam. A informação nova, ela nunca chega, porque eu nunca vejo. Eu estou sempre no instinto. Era isso que eu queria chamar a atenção. Então, eu preciso, como a Tati colocou muito bem aí, a história dela, do namorado dela, que ela respira para responder, né? E, às vezes, a pessoa que está do lado, ela é tão impaciente, ela é instintiva, que ela, pô, está demorando muito para me dar a resposta, né? Bom, Tu é confusa, tu é aqui, muito né? confusa. Eu estou meditando. Isso é meditação, na verdade, né? Meditação não é sentar no lugar e ficar respirando e achar que está feliz da vida. Isso é meditação, você vai meditar, você vai observar, você vai vigiar a mente, você vai querer saber se aquele pensamento você vai querer fazer, se aquela reação é boa ou não. Aí você começa a colapsar ondas novas. Então, o primeiro ponto para desenvolver esse chakra, para desobstruí-lo, então nós vamos voltar para o Evangelho. Nós temos as 5 bem-aventuranças que está lá. Pobre de espírito, coração limpo, manso e pacífico e misericordiosos. Se você não souber que, a partir do momento que você tem um pensamento, Helena, escute bem, Helena, você precisa ter autocontrole e autodomínio sobre ele, ok? Para que o seu consciente prepondere e você analisa, interpreta, vê as consequências desse pensamento, se você quer fazê-lo. Se você vai aceitar. Ou se você vai ver a nova perspectiva. Aí você precisa do terceiro olho, que é a perspectiva de colapsar a nova onda. Mas sem esse autocontrole, sem esse autodomínio, que só pode ser feito a partir de um processo, como eu disse ontem, de misericórdia, aí vamos para o bem-aventurado, e de pacificação. Porque se você usar força, se você usar de luta, se você usar de astúcia, aí você vai lá para o bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados puros de coração, que ele vai te falar que não pode ser nesses movimentos, que aí você não é um bem-aventurado. Então, você precisa realmente estar presente. Como a Tati colocou aí, ó, estar presente. Se as pessoas estão com pressa, o problema das pessoas. Eu tenho que ter autocontrole e autodomínio no meu universo. Porque no meu universo eu vou escolher. Eu vou ser senhora. E eu vou determinar aquilo que eu quero. Sou gestora do meu mundo. E eu quero sempre colapsar a nova onda, saber o novo, aquilo que eu não fiz. Porque a informação do subconsciente é o que você está fazendo há milênios. E que você não deve mais fazer. Ele chega como uma informação, porque a vida é continuidade. Então, o colérico, o irritado, como a Helena falou, eu sou muito irritada. Qual é a continuidade do irritado? É ser manso. É ser pacífico. Qual é a continuidade do censor, do crítico, do rigoroso? É ser misericordioso. Não é isso, gente? Agora, se você chega o impulso e o impulso te toma e você só põe para fora, só reage, só reage, só reage, e nunca está consciente, esse terceiro olho ele vai ficar desse jeito aí, ó, cheio de bloqueios, todo entupido, você não vai se concentrar, desorientado, desequilibrado, e etc, etc, etc. É isso, Tati. Desculpa aí, tomei seu tempo aí. Ô, Tati, eu quero complementar. Desculpa nada, tá ótimo. Quero Vai lá, Cris. complementar o que hoje nós estamos tudo muito tagarela, né? Mas tá bom. Olha, eu quero falar mais uma coisa, só rapidinho, interrompendo a Cris. Eu mandei um pó de Guaraná para a Cris, e vocês podem perceber que hoje ela acordou, né? Porque eu falei, antes da aula, eu ia falar isso agora, Guaraná. Jorge. Eu ia dizer, desse puxão de orelha nela ontem, na semana passada, e hoje ela está falando Vamos a glicose na veia, vamos Guaraná e chega acesa. Semana passada. Agora me deu. Fiquei até vermelha. Ô, Jorge, me desconcentrasse, viu? Olha só. Não, mas voltando ao normal aqui, porque assim, ó, tudo isso que o Jorge falou, eu queria complementar com essa questão da divisão, não divisão, né? Acho que divisão não é uma boa palavra de se utilizar,
mas assim, nós temos os chakras, o frontal, o coronário, o laríngeo, o cardíaco. Então, esses chakras, eles estão mais ligados com a vida espiritual, né? E como a gente tem uma vida muito matéria, né, que são os inferiores, que é lá o básico, que é o genésico, o umbilical e tal. Então, assim, se a gente for parar para realmente pensar, o que a gente usa mais? Né? Então, a atividade dos chakras, vamos dizer assim, tudo funciona, ok, tudo tem que funcionar bem, mas nessa vidinha que a gente leva, o que a gente usa mais? A gente não para meditar, a gente não para pensar, a gente não usa da inteligência, a gente não tem o hábito da oração. Por isso que a gente é tão acelerado. Então, a questão do coronário, do frontal, principalmente o frontal, ele fica como se ele tivesse atrofiado, vamos dizer assim, né? Porque a gente não faz coisas que façam que ele se movimente de uma forma adequada. E o que seria isso? A gente estava falando sobre isso essa semana, eu e o Jorge também. A gente tem o hábito da oração todos os dias, que agora passou para os 10 da noite, né? E vocês não imaginam, quem participa aqui pode dar o seu depoimento, de o quanto esse hábito novo, e aí vamos falar do hábito, né? Incluir um hábito desse na vida da gente, o que trouxe para cada um de nós? Trouxe mais equilíbrio, tranquilidade, uma mente menos agitada, então uma condição muito melhor, porque criamos hábitos. Então, se eu posso deixar uma dica, né? É criar bons hábitos para estimular esse tipo esses chakras, assim, e trazer para a gente mais qualidade de vida, né? Oi? Só para reforçar. A Fabrícia está com a mão levantada, né? Só rapidinho, posso? Bem rapidinho? Bem ligeirinho. Claro. Não, só para reforçar, porque são nesses momentos de oração, porque tem quando a gente consegue grande concentração nesse momento de oração, eu já compartilhei com alguns de vocês, eu particularmente sinto no meio da testa, eu sinto uma pressão, como se fosse uma dor, como se fosse uma cãibra, sabe? Eu acho que eu já contei, não sei para quem, mas já comentei com alguém. E isso acontece quando eu consigo me concentrar, quando eu consigo, assim, uma boa concentração na oração, relaxar, uma boa meditação. Então, realmente ele está tão travado, quando a gente pensa em, né, quando mexe, parece assim como se fosse uma cãibra. Eu já vivenciei isso algumas vezes. Sim, eu já ouvi falar, eu já senti, a gente sente às vezes como se estivesse girando, né? Realmente, quando a gente se coloca nessa conexão, seja numa meditação, numa oração, ou de uma forma mais tranquila, a gente sente o chakra, parece. É bem interessante mesmo. É energia, né? Principalmente na hora da oração ali. É isso. Verdade. Diga, Fabrícia. Oi, gente, estou com saudade de vocês. Não estou ausente porque eu assisto as aulas gravadas depois, talvez na hora sim, mas eu sei que não precisa falar, mas estão com saudade da minha voz. Então, assim, hoje eu assisti um videozinho sobre limpeza dos chakras, e aí eu sei que agora falta 2 minutos para acabar a aula. Você vai falar se isso existe, como é que existe e tal, como é que faz, porque ali foi bem curioso, bem interessante o que ela colocou, mas eu não sei se também está correto, essa história de limpeza dos chakras. E a outra coisa, o Jorge comentou da palavra cólera, raiva, né, e tal, e aí essa semana, ou semana passada, não sei, para quem quiser depois conferir, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fui reler sobre cólera, e é incrível, né, quando tem uma frase assim que fala, meu, é isso, descobri a América. Quando ele fala assim que como é que a gente tem coragem de machucar, como é que a gente tem coragem de machucar quem a gente ama e se a gente não tem remorso por isso, porque é o que a cólera faz. Então, e ela é um desequilíbrio, uma demência passageira, sabe? E aí toda a origem está no orgulho infantil, e o orgulho é aquela imagem que a gente cria de nós mesmos, né? Orgulho ferido, que gera raiva, que machuca os outros e a nós mesmos em primeiro lugar, e se a gente não tem remorso em machucar quem a gente ama. Quando eu li isso,
Eu pensei, aí é isso que eu penso quando eu vou pensar em me irritar, eu penso, eu vou machucar quem eu gosto, então eu não vou fazer. Serviu de freio, então fica a dica aí. E muito legal. Beijo no coração de todo mundo. Muito bom, Fabrício. Um beijão. É isso, né? Não tem como servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou é Deus ou é Mamon. Então, não tem como a gente amar e odiar ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa definir bem o que a gente quer para nossa vida daqui para frente, né? E começa agora. O Jorge quer falar alguma coisa dessa fala da Fabrícia? Não, eu quero falar sobre você. Eu queria dar os parabéns para você e dizer que você deveria dar muito mais aulas. A tua energia é muito boa. Você não Obrigada, percebe, amigo. mas ela circula com uma facilidade muito grande, tanto que todo mundo participa, pode ver. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma aula que muita gente participava e isso é a tua energia que propicia bem-estar para todo mundo que está assistindo você. Verdade. Bom, amigo, obrigada. Então, E a blusa Obrigada. combinou com a praxe. Assim que você já faz. tem aí, Tati, um caminho que Jesus está lhe dando para você reabsorver os possíveis desequilíbrios que você tenha tido, que é difícil, né? Porque santificada do jeito que você é, mas se tiver algum, começa a dar aula aí, né? Esse Jorge. Risos. Ele não ia dormir se ele não largasse uma. Ah, Não, gente, e assim, ó, isso porque vocês entraram no curso depois de mim, né? Vocês tinham que ver como é que eu cheguei. Eu não sabia nem falar, gente, não conseguia nem falar meu nome, de tão tamanho era a desordem mental ali, assim. Então eu acho muito engraçado ele falar isso por causa disso, porque eu sempre lembro de como eu cheguei, sabe? Mas A blusa tá até combinando. com o quê? A blusa tá combinando com o slide. Um chakra? Ah, com slide, Isso. verdade, verdade. Com o próximo também combina. Mas é assim, a Helena fala, e eu me vejo muito na fala dela. Assim, eu sei que já são 9 horas, já vou parar de falar, mas a Helena fala e eu me vejo muito assim, porque por muito tempo eu tentei fazer com que todo esse conteúdo ele já se alinhasse com a prática assim na hora que eu quisesse, no momento que eu quisesse. E não é assim. Não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo. A única certeza que a gente tem quando o Jorge fala para ti, quando a Cris fala para ti que as coisas vão passar e que vão se encaixar porque elas vão mesmo e acontecem espontaneamente, sabe? Porque não tem como todo esse teu esforço ser em vão. Não existe isso, não, sabe? A gente é recompensado, sim, e isso acontece de forma espontânea. E eu tenho visto assim, eu acho que é o momento. Eu já tive muito problema, principalmente de irrealidade, de não me sentir o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, sabe? Não pertencente. E hoje eu tô tranquila, assim, porque eu acho que eu deixei, só confiei, assim, sabe, na vida. Então, a partir do momento que eu relaxei, parece que é muito engraçado. Diante das situações, eu consigo, de tanto que a gente repete, parece que naquela hora eu consigo acessar ali os conteúdos. Eu lembro muito das falas do Jorge e da Cris. Parece que daí, nesses momentos de desafio, eu vou conseguindo pegar todos esses conteúdos e utilizando com o que eu posso naquele momento, com o meu nível de consciência naquele momento, né? Sem esperar muito de mim, dando o que eu posso para aquele momento, né? E sempre uma coisa que a minha receita de bolo, cada um tem que ter a sua. Eu falo muito de sentimentos, né? Eu sou muito assim de tipo, o que que eu tô sentindo e agindo a partir disso? O que que eu tô pensando e agindo a partir disso? Essa é a minha receita de bolo. É como se eu me destrinchasse mesmo, em todos os momentos, seja aqui no trabalho, alguém me dá uma resposta, o que que aquilo causou em mim, como é que eu respondia e como eu vou responder agora, mas tudo ao mesmo tempo, sabe? Quando eu não consigo, aí eu peço essas pausas, só um instante, não consigo responder agora, mas essa é a minha receita de bolo, assim. Então, o que eu tenho para te dizer confia que
partir do momento que a gente relaxa e não tenta ser controlador e querer enfiar isso na prática e deixar que a vida mande a prática para a gente possa colocar isso em andamento, é que as coisas acontecem. Falei demais. Bom, Valeu a dica. Mas essa é a minha receita de bolo, né? Eu acho que cada um tem que criar a sua, cada um tem que ser a sua, porque nós somos seres completamente diferentes, né? Por mais que a nossa essência seja divina, nós somos únicos. Mas Então, essa tua cada um vai ter o receita, seu jeito. mas essa tua receita, Tati, é a questão do vigiar, né? Vigiar, Uhum. de estar vigiando. Essa é uma receita que serve para todos. Claro que cada um vai ter uma, né? Talvez comportamento. Uhum. Essa receita que serve para Sim. todos. Vigiar e orar. Tem outro caminho, né? Eu digo isso porque às vezes eu vejo pessoas que já têm isso muito internalizado, né? Tipo o Jorge, é praticamente o Buda, né? Tu fala as coisas para ele, ele é tranquilo. A Cris é bem tranquila também. vai Eu já nessa. não sou. Então eu preciso parar e me observar e perceber que tudo que eu estou recebendo são efeitos voltando para a causa e que depende de mim cessar isso, né? Depende de mim descontinuar esse movimento que é contrário. Até porque eu vou devolver para uma pessoa que só pode me dar, uma situação que me deu o melhor que ela pôde naquele momento. Então, se eu respondo da mesma maneira, eu estou contribuindo para que a pessoa se agrave também. Então, são duas responsabilidades, tanto comigo quanto com outra pessoa. Nossa, E isso aqui então nada, gente, meu Deus, nada que faz todo hoje. dia, Não, todo olha, dia cara, essa tua fala agora foi show. Mas é que Que eu, todo dia é um 7 a 1 sinceramente, diferente, gente. mas o meu egoísmo, eu vou te falar uma coisa, que eu sou uma pessoa, assim, o meu egoísmo, tipo, eu estava preocupada sempre de não fazer, mas por mim. Agora, essa questão de tu não fazer por ti e pelo outro, para não agravar a situação do outro, isso é uma coisa maravilhosa, né, Tati? Vou passar a pensar nisso. Valeu. Não, pensa que uma pessoa que está te machucando é uma pessoa que está muito machucada por dentro e não sabe lidar com seus sentimentos, é só isso, não sabe lidar com o que tem dentro dela, não se conhece. E que triste isso, né? Então vale olhar para as pessoas com essa compaixão, assim. Claro que isso não acontece o tempo todo, mas é o que eu tenho tentado, né? Ai. Muito Isso, bom. gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Falem agora ou calem-se até semana que vem. Quando que vai sair teu livro? Gente, deixa eu falar para vocês. Então, eu comecei a escrever. Comecei a escrever um monte de coisa. Assim, sabe quando comecei a escrever, estava com o computador depois da aula, eu deitei, assim, acho que foi até depois da reunião que eu, o Jorge e a Cris, a gente teve, e isso, não sei, eu comecei a escrever o que estava dentro de mim, assim, fui escrevendo e comecei a escrever mesmo. Não sei se isso vai virar um livro. Que legal. Não, foi do nada. Eu comecei a escrever Do nada não, todas, né? A todas gente sabe que, tipo, né? essas experiências, assim, como se fosse a minha receita de bolo. Eu estou colocando num papel, quando eu sinto inspiração, eu vou lá e escrevo um pouquinho, só tem 2, 3 páginas, assim. Não foi com a intenção de fazer um livro nem nada, mas foram para registros, assim, para ter como registros. Até acho legal uma linha do tempo, quem sabe, se eu estiver viva daqui a um ano, 5 e ver como era a minha percepção e como tá, assim, sabe? Mas é assim que começa um livro, né? Começa a escrever algumas coisas e depois junta tudo e faz. Sim, Mas eu comecei, tem um capítulo, o primeiro capítulo já, que Olha eu só. comecei a escrever. Meu Deus, quanta novidade hoje. Parabéns! Assim? Que legal! É que eu comecei a movimentar, eu acho, né? Eu percebi que eu vivia numa inércia tão grande de não conseguir fazer as coisas básicas, então vamos fazer. Então, quando eu acho que eu fui fazendo e a vida já foi mandando, já tá fazendo, então vai mais isso, mais isso, mais isso. Será que cabe mais isso aqui? Vai fazendo. E eu fui fazendo. Que bom. Como diz o Alírio, ninguém veio para esse mundo para de férias, né? Então, vamos trabalhar, né? É verdade. Bora trabalhar. Tá. É isso aí. Falando em trabalho, alguém quer fazer oração? Encerramento. Eu posso fazer. Que bom. Então, vamos lá. Então tá.
Então vamos lá. Agradecer muito, muita gratidão a Deus por esse encontro hoje. Foi um encontro, assim, especial, né? Eu acho que a espiritualidade nos auxiliou em muitas coisas hoje, nos deu uma visão muito boa, né? Percepções. Eu acho que isso é obra divina, né? Em nossas vidas. Que a gente não desanime, e, como eu acabei de falar, assim, essa semana no seminário que eu tenho assistido, é bem isso, né? A gente não veio para cá para descansar, ninguém encarnou para tirar férias, né? A gente veio com a missão, com muito trabalho para fazer e trabalhar o bem, né? O bem que a gente possa fazer, como diz o Alírio, que adorei essa frase, que estou levando para a minha vida, né? Fazer o bem no limite de nossas forças, né? Então, parabéns para a Tati pela iniciativa. E agradecer, então, né? Nossa colega, nossa companheira, pela dedicação, pelo grande conteúdo que nos passou, assim, né? Que a gente consiga aprender, compreender e trazer para a nossa vida. Então, muita gratidão a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Até semana que vem, gente. Obrigada, beijinhos a todos.